Lendo do Srimad Bhagavad Gita como ele é, por Srila Prabhupada, capítulo 4, Conhecimento Transcendental, verso 35. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yadgyatva napunarmoham, Yadgyatva napunarmoham, Evam jasyasi pandava, Evam jasyasi pandava, Jena bhutanya sheshani, Jena bhutanya sheshani, Dakshasi atmani yato mai, Dakshasi atmani yato mai. Jatyata napunarmoham, Evam jasyasi pandava, Jena bhutanya sheshani, Dakshasi atmani yato mai. Jatyatva napunarmoham, Evam jasyasi pandava, Jena bhutanya sheshani, Drakshasi atmani yato mai. Vamos repetir, por favor. O qual, Gyatva, sabendo, nunca, Punaha, de novo, Mohan, para a ilusão, Evam, assim, Yasyasi, deves ir, Pandava, ó filho de Pandu, Jena, pelo qual, Bhutani, entidades vivas, Asheshani, todas, Drakshasi, verás, Atmani, na alma suprema, Athau, ou em outras palavras, Mai, em mim. Tradução, vamos repetir, por favor. Tendo recebido verdadeiro conhecimento, de uma alma autorrealizada, jamais voltarás a cair, nessa ilusão, pois com este conhecimento, verás que todos os seres vivos, são apenas partes do Supremo, ou em outras palavras, que eles
são meus, que eles são meus. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada Ki Jai Jaya. Quem recebe conhecimento, aliás, de uma alma autorrealizada, ou de alguém que conhece as coisas como elas são, aprende que todos os seres vivos são partes integrantes da Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna. O sentimento de uma existência separada de Krishna chama-se Maya. Não, Ya, isto. Alguns acham que não temos nada a ver com Krishna, que Krishna é somente uma grande personalidade histórica em que o absoluto é o Brahman impessoal. De fato, como se afirma no Bhagavad Gita, este Brahman impessoal é a refulgência da pessoa de Krishna. Krishna, como a suprema personalidade de Deus, é a causa de tudo. No Brahma Samhita afirma-se claramente que Krishna é a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as causas. Mesmo os milhões de encarnações são apenas suas diferentes expansões. Do mesmo modo, as entidades vivas são também expansões de Krishna. Os filósofos mayavadis pensam que, ao expandir-se, o Senhor assume a existência apenas de suas muitas expansões, perdendo com isso sua própria existência. Este pensamento é de natureza material. No mundo material temos a experiência de que, quando algo é distribuído em fragmentos, perde sua própria identidade original. Mas os filósofos mayavadis não conseguem compreender que absoluto significa que um mais um é igual a um, e que um menos um também é igual a um. Eis como funciona o mundo absoluto. Por falta de suficiente conhecimento acerca da ciência absoluta, agora estamos cobertos pela ilusão e por isso pensamos que somos separados de Krishna. Embora sejamos partes separadas de Krishna, mesmo assim, não somos diferentes dele. A diferença corpórea das entidades vivas é Maya, ou fato não verídico. Todos nós somos designados para satisfazer Krishna. Foi somente por causa de Maya que Arjuna pensou que a relação corpórea temporária entre ele e seus parentes era mais importante do que a sua relação espiritual eterna com Krishna. Todo o ensinamento do Gita é dirigido a este fim, que o ser vivo, como servo eterno de Krishna, não pode ser separado de Krishna e que o fato de ele sentir-se uma identidade separada de Krishna chama-se Maya. As entidades vivas, como partes integrantes separadas do Supremo, têm um propósito a cumprir. Tendo-se esquecido deste propósito desde tempos imemoriais, elas situam-se em diferentes corpos, como homens, animais, semideuses, etc. Essas diferenças corpóreas surgem quando se esquece o transcendental serviço ao Senhor. Mas quando se presta serviço transcendental através da consciência de Krishna, ocorre de imediato a liberdade desta ilusão.
Só é possível adquirir este conhecimento puro através do mestre espiritual autêntico. Desse modo, é impossível escapar da ilusão de que a entidade viva é igual a Krishna. Tem conhecimento perfeito quem sabe que a alma suprema, Krishna, é o abrigo supremo de todas as entidades vivas. Ao abandonarem este abrigo, as entidades vivas deixam se iludir pela energia material, imaginando que têm uma identidade separada. Assim, sob diferentes níveis de identidade material, elas passam a esquecer-se de Krishna. Quando, porém, essas entidades vivas iludidas situam-se em consciência de Krishna, deve-se entender que elas estão no caminho da liberação, como confirma o Bhagavatam 2.10.6. Mukti hitva nyatarupam swarupena vyavastiti. Liberação significa estar situado na própria posição constitucional como o servo eterno de Krishna, consciência de Krishna. Om Jnana-Timiram Dasya Jnanam Ajana Shalakaya Chakshurum Militam Jnana Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanyam Manobhistam Istapitam Jena Bhutale Swayam Rupakadat Mahyam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Yajgyatva napunarmuham evam yasyasi pandava yena bhutani ashishani drakshyasi atmani ato mai. Tendo recebido o verdadeiro conhecimento de uma alma autorrealizada, jamais voltarás a cair nessa ilusão, pois, com este conhecimento, verás que todos os seres vivos são apenas partes do Supremo, ou, em outras palavras, que eles são meus. É muito profundo isso aqui, né? Muito profundo. Isso é o conhecimento das coisas como elas são, da realidade dos fatos. Ninguém sabe isso. Ninguém sabe. Só um devoto imaculado de Krishna, porque está situado na sua posição constitucional eterna, como servo de Krishna, tem uma relação amorosa direta com Krishna, está sempre sendo iluminado e inspirado por Krishna, pode passar isso que estamos ouvindo aqui. Ninguém mais sabe disso. Não importa o grau de intelectualidade, o grau de educação, o grau de conhecimento filosófico, não importa nada. Não importa, ninguém sabe disso. Ninguém sabe. Ninguém sabe que a verdade é que nós somos sim iguais a Deus, mas não somos Deus. E nós temos sim uma posição constitucional como servo eterno desse Deus, e mais nenhuma. Qualquer outra coisa fora disso é aquilo que não é. Parece ser, mas não é. É Maya, ilusão. É ilusão. Mas, como Krishna também falou no Bhagavad Gita, Manusyanam Sahasreshu Kastijat Jatisida, e
dentre milhares de homens, um está interessado em sair dessa ilusão, está interessado em entender as coisas como elas são. Dentre milhares de homens. E dentre esses milhares de homens, onde tem um ou outro que vai ter esse interesse, dentre eles, dificilmente um permanece nessa investigação, nesse caminho, nessa posição, que é a posição posicional eterna dele já no mundo espiritual como servo de Cristo. Dificilmente. Então vejam só como é uma situação complicada, a situação da alma condicionada nesse universo cósmico material. Tudo converge para ela se confundir cada vez mais e se iludir e ficar girando na roda do samsara em diferentes corpos, como o Prabhupada citou aqui, às vezes como um semideus, às vezes como um ser humano, às vezes como um ser humano bem-sucedido, às vezes favorecido, um bom karma, às vezes um ser humano desgraçado, às vezes um animal com uma vida mais tranquila, às vezes como um animal que vive na rua de uma maneira sofrida, desgraçada. Essa é a roda do samsara, é assim que funciona. Então, Prabhupada falou aqui, esse é o assunto primordial. O Bhagavad Gita trata desse assunto, porque o Bhagavad Gita foi falado para resolver esse problema, porque é o problema do karma. Consciência de Krishna significa ausência de karma. Consciência de Krishna significa serviço devocional a Krishna, porque Divira Swarupahaya Krishna Nityadasi é a posição constitucional eterna de todas as almas que pertencem a Krishna como suas potências, energias também, que nós somos, só que devocionais. Essa é a essência nossa. Nós somos energia devocional de Krishna. E não podemos nunca nos separar de Krishna, porque não existe essa separação. Não tem como separar isso. Então a gente fica tentando, e ao tentar, ficamos cada vez mais distantes da realidade, nos esquecendo de Krishna e executando atividades que quanto mais executamos, mais nos enredamos na roda do samsara, no ciclo de nascimentos e mortes. Então, mas quem sabe disso, como falei no começo, só uma alma liberada que pode ensinar isso, porque vive isso, entende isso perfeitamente, ninguém mais. Então, por isso o verso anterior, aqui o 34, é o famoso Tadvidi Pranipadena Pariprashnena Sevaya. Padakshanti Jnana Gnanastato Darshana. Krishna falou para Arjuna, ó, tenta aprender a verdade aproximando-te, se acercando de um mestre espiritual. Uma alma que sabe disso, um vidente da verdade, da tua Veda. Faze-lhe perguntas com submissão. Então, Tadvidi Pranipadena Pariprashnena Sevaya. Aproxime-te, aproxime-se de um devoto autêntico, de uma alma liberada, e indague dele submissamente. Quando você vê que está sendo favorecido, está sendo orientado, está saindo da ilusão, e está entendendo as coisas como elas são, como gratidão, paga ele com serviço. Então, presta-lhe serviço. Tenta aprender a verdade aproximando-te de um mestre espiritual. Faze-lhe perguntas com submissão e presta-lhe serviço. As almas autorrealizadas te podem transmitir conhecimento porque viram a verdade, conhecem a verdade. Então,
Às vezes o cristão, por exemplo, ele acha que só tem Jesus Cristo como mestre espiritual, como guru autêntico, como representante de Cristo, porque ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas qualquer acharya, qualquer devoto puro de Krishna, e é o próprio caso de Jesus Cristo, é um guru autêntico e é o caminho para alguém voltar ao lar, voltar ao Supremo. Então Jesus Cristo não foi... ele não quis dizer que ele é o único, mas ele disse o que o mestre espiritual é. A alma liberada, o mestre espiritual, esse vidente da verdade, é o caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém volta ao Pai, volta ao lar, de volta ao Supremo, volta a Krishna, entende Krishna, se entende como servo eterno de Krishna, se não for ouvindo o mestre espiritual, seguindo o mestre espiritual. Então isso é verdade, é muito importante a gente entender isso. O primeiro passo, como Tasmat Gurum Prapadyeta de Yasu Shreya Uttama, quer sair da ilusão, entender a verdade, quer se relacionar com Deus de verdade, procura um mestre espiritual que te ensina como fazer isso. Pronto. É isso que estamos ouvindo aqui. Aí aqui então é a sequência, aí Krishna está falando, tendo recebido o verdadeiro conhecimento de uma alma autorrealizada, jamais voltarás a cair nessa ilusão, não vai mais se confundir. Foi iluminado. Pois com este conhecimento verás o quê? Aquilo que qualquer devoto, a gente conversando, eles falam, qualquer devoto, às vezes um devoto assim que nem faz muito tempo que entrou em contato com Prabhupada, que é o devoto puro, com os representantes de Prabhupada, com os livros de Prabhupada que não são diferentes dele, e já falam muito assim, naturalmente. Sim, toda planta é uma alma, qualquer formiga é uma alma, todo ser humano é igual, porque todos são almas e tal. Esse é o conhecimento que libera. Mas se não tivéssemos tido essa informação de um devoto imaculado de Krishna como Srila Prabhupada, como saberíamos disso? Esse é o começo, mas já é um bom começo, né? Já é um bom começo. Porque quando a gente começa a entender que somos todos iguais, centelhas espirituais, que somos iguais a Deus em qualidade, estamos trilhando o caminho certo. Estamos trilhando o caminho certo. E tudo isso aí já começa a reverberar no cotidiano com uma coisa muito boa. Muito boa, porque quando alguém realmente entende que somos todos almas, e que todas as almas são iguais, e que todas são filhas do mesmo Pai, desenvolvemos um sentimento de irmandade, né? Somos todos irmãos, e ninguém é melhor que o outro, somos todos iguais. Então paramos de ver com dualidade as coisas e paramos de odiar um ou outro, e invejar um ou outro. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Tanto é que o 6º verso do Shri Upanishads deixa isso bem claro, fala diretamente desse assunto, e isso é verdade, a gente vê na prática. Como estou falando, isso é o começo, depois nós vamos ver que existem relações amorosas com esse Pai, e diferentes relações, diferentes níveis de relações amorosas, mas aí já estamos nos aprofundando nesse conhecimento, mas o básico é esse, que não somos esses corpos, somos almas. As almas são todas iguais, Satit Ananda, plenas de eternidade, tudo é absoluto. Sati, plenos de conhecimento, tudo é absoluto. E plenos de bem-aventurança, porque no mundo espiritual tudo é absoluto e nós somos residentes do mundo espiritual. E somos também partes fragmentárias de Krishna, com potência dele, potência devocional.
Mas isso não significa, porque Krishna é completo e perfeito, né? Om Purnama, Da Purnamidam, Purnam, Udachyate, Purnasya Purnama Daya Purnameva Vashishyate. Falou também o Shri Upanishad, logo na introdução, esse verso. Que todos emanam de Krishna, tudo emana de Krishna. Krishna é a origem de tudo, Sarvakarana, causa de todas as causas, Adi, Govinda, a origem de tudo, mas ninguém é a origem dele. Mas não porque tudo isso emana dele como partes completas e perfeitas, porque ele é todo perfeito e completo, que vai ficar faltando alguma parte nele. No plano absoluto, como eu dei um exemplo aqui. 1 mais 1 é igual a 1, menos 1 é igual a 1. Não muda nada, porque é absoluto. Então Krishna se expande, mas ele continua completo. Porque isso é espiritual, transcendental, não é material, como Prabhupada falou que nós temos a experiência, que quando você divide alguma coisa aqui, quando vai se fragmentando as coisas, perde a essência, perde a origem, né? Mas com Deus é diferente. Então, o fato de entendermos que somos almas e que somos iguais a Deus em qualidade, não significa também que somos Deus só porque somos iguais a Ele em qualidade. Não somos, nunca vamos ser, não somos Vishnu Tattva, somos divas. Não somos. Não fazemos parte da pessoa suprema, última, verdade absoluta, 100% igual ele é. Não, somos partes integrantes de Krishna, iguais a ele em qualidade, mas incomensuravelmente diferentes em quantidade, em poder. Prabhupada dá um exemplo: uma gota de água do oceano tem todas as propriedades químicas de todo o restante do oceano. Mas o que é uma gota de água do oceano comparado com o oceano inteiro? Se fizermos uma equação matemática, nós vamos ver que dá quase negativo, quase zero. Para dar o exemplo do ouro, a mina de ouro e uma pepita de ouro. O que é uma pepita de ouro perto de uma mina de ouro? Então, Krishna é o oceano, nós somos as gotas. Krishna é a mina, nós somos uma pepita mínima de ouro. Somos iguais essencialmente, mas incomensuravelmente diferentes em poder, em força. Então, não somos Deus, jamais seremos. E se alguém aparecer falando sobre ele e dizendo que também é, pode desconfiar, porque é mentira, é farsante. Então, o verso 6 do Shri Upanishad fala: Yastu Sarvani Bhutani Atmani Evanupashyati Sarva Bhuteshu Chapmana Tatuna Vidyugupsate. Quem vê tudo relacionado com o Senhor Supremo, quem vê Yastu Sarvani Bhutani Atmani Evanupashyati, quem vê todas as entidades vivas como partes integrantes desse Senhor Supremo, e Sarvabhuteshu Chatmana, e o vê dentro de tudo e de todos, Tatunavi de Gupsate, não odeia nunca nada nem ninguém, porque sabe que a única realidade é Deus. Nós só somos coadjuvantes nessa história. Pertencemos à mesma família, somos filhos do mesmo pai. Como Krishna falou aqui, em outras palavras, verás que todos os seres vivos são apenas partes do Supremo. Ou, em outras palavras, que eles são meus. Nós pertencemos a Deus, gente. Tudo pertence a Deus. Tudo.
É a nossa ilusão que faz a gente começar a querer. Primeiro, loucura de achar com o falso ego, consciência contaminada, né? Que somos esse corpo. Segundo, achar que qualquer coisa sobre o produto desse corpo, qualquer coisa que conquistemos quando estamos nesse corpo, nos pertence. Mas Cristo é tão bom que Ele nos mostra no dia a dia como isso é um equívoco. Todo mundo está morrendo e ninguém está ficando com nada, todo mundo está morrendo e ninguém está levando nada, todo mundo está passando e o mundo continua normal. Normal. Quantos povos já não viveram sobre a Terra? Quantos impérios já não foram levantados aqui e comandaram o planeta? E onde está tudo isso aí? Com quem ficou toda essa riqueza? Quem levou alguma coisa? Onde está todo esse ouro? Onde está toda essa assim chamada opulência que é acumular? Ninguém levou nada, está tudo aí, a terra continua a mesma, sendo a mesma propriedade de Deus, do mesmo jeito que vai continuar depois dessa cariúva, onde esse monte de louco está pensando que tudo é deles e que tem que viver assim, só para isso, e que alguma coisa vai ficar para alguém. Nada fica para ninguém, gente. Nós temos que ser sensatos. O que ficou? A experiência mostra para nós. O que nossos tataravós levaram, o que nossos bisavós levaram, o que nossos avós levaram, o que nós vamos levar? Nada. Porque isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Então, Prabhupada foi muito severo aqui, ele foi fundo nessa história aqui. Todos nós somos designados para satisfazer Krishna e só, porque somos servos eternos de Krishna. Então, foi somente por causa de Maya, ilusão, que Arjuna pensou que a relação corpórea temporária entre ele e seus parentes era mais importante do que sua relação espiritual eterna com Krishna. Ah, mas nem devoto a gente vê aceitando isso, viu? Nem devoto. Nem devoto. Se nem devoto, que tem toda essa informação, consegue digerir isso, assimilar, entender mesmo. O que dizer, por exemplo, do pobre do cristão que teve a instrução de Jesus Cristo? Quando perderam Jesus Cristo no mercado, na feira, os pais dele ficaram procurando ele e ele estava falando com os doutores lá, menino ainda. Chegaram, quando encontraram ele, mestre, teus pais estão aí te procurando, tua mãe está aí, teu pai. E ele falou, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Ficou todo mundo assustado. É isso aqui. É isso aqui. Então a resposta foi chocante, né? Nosso pai é Deus. Nossa mãe é Deus. Krishna mata, Krishna é a mãe. Krishna pita, Krishna é o pai. Krishna dana Krishnera, sansara kori charyanacha. Krishna é nossa mãe, Krishna é nosso pai, Krishna é o nosso único tesouro. A única verdade é essa. Então Jesus Cristo falou ali. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Meu pai está na morada eterna dele, está no mundo espiritual. E ele foi mais fundo ainda. Falou que tudo isso que vocês tanto valorizam, que é justamente isso mesmo, esse apego familiar, as posses, as coisas. Está na casa do meu pai a essência de tudo isso. O reino de meu pai tem muitas moradas. Meu reino não é desse mundo. E saibam que tudo isso que tanto vocês se apegam,
estão buscando, estão apegados. Não tenho nenhum interesse nisso, muito pelo contrário, tudo isso a mim muito me aborrece, ele falou. Foi assim mesmo. Nada disso pertence a ninguém. Então é isso aqui, nós estamos ouvindo o Prabhupada sendo contundente, falando diretamente para nós ouvirmos. Arjuna pensou que a relação corpórea temporária entre ele e seus parentes era mais importante do que a sua relação espiritual eterna com Krishna. Nós não podemos nunca cair nesse equívoco. Nós temos que cumprir com o nosso Dharma, entender a nossa relação de responsabilidade de Dharma, responsabilidade com o envolvimento kármico, com parentes, filhos, etc., e assim por diante. Mas nós não podemos nunca colocar isso acima de Deus, porque isso é uma ilusão. E muito pelo contrário, nós devemos, é obrigação nossa, dar esse entendimento também para os nossos subprodutos, para os nossos filhos, parentes, esposas e todo mundo, todos. Esse é o dever nosso. Essa é a verdadeira meta de quem realmente está querendo não só para se entender as coisas como elas são, bem como compartilhar isso, passar para todos essa verdade, que é a verdade suprema, que é a que acaba com todo o enredamento, todo o sofrimento da alma condicionada nesse mundo. Então, o Prabhupada fala, o Bhagavad Gita trata diretamente disso aqui. O Bhagavad Gita trata de 5 assuntos básicos. 5. Revelar a eternidade da pessoa suprema, Ishvara, o controlador supremo, Deus. Revelar que nós somos partes integrantes desse Senhor Supremo e também somos, assim como Ele, eternos. 1 eterno, 2 eterno, Deus e a alma. Entender que esse mundo material, embora seja até vyakta, temporário, manifesto e imanifesto, mas ele é eterno porque isso se repete constantemente, porque é a respiração do Mahavishnu que está deitado no oceano causal. Isso nunca para. Isso nunca para. Então o mundo material, a energia material, a Prakriti, ela é temporária, mas ela é eterna. Então entender isso. Ishvara, a Diva, a Prakriti. E Kala. E que tudo isso está sob a jurisdição de Krishna na forma do tempo, que também é eterno. Então esses 4 são eternos. Deus, as potências devocionais dele, as almas todas, a natureza material e o tempo eterno. Tudo eterno. E tem só uma coisa aí que é temporária, que foi por causa dessa coisa temporária que Krishna falou no Bhagavad Gita. É o karma. É o karma. O karma que tem que ser parado, porque enquanto não parar, tem que continuar nascendo, adoecendo, envelhecendo e morrendo, preso na roda do samsara. Isso só vai cessar quando não tiver reação na ação que executarmos. Mas a única ação que não gera nenhuma reação é a ação que é a atividade eterna da alma no mundo espiritual. É o serviço devocional, é Bhakti Yoga. Quando Bhakti Yoga é feita com 100% de introspecção, com 100% de entrega para o Senhor Supremo, para Krishna, quem está vivendo assim, quem está agindo assim, porque está em consciência de Krishna, já está liberado. Já está liberado, embora esteja ainda nesse mundo, já está liberado. Quando acabar o tempo dele nesse corpo, ele volta ao lar, de volta ao Supremo, e não volta mais a nascer nesse mundo. Não volta mais a nascer nesse mundo. Não cai mais. Entendeu as coisas. Tendo recebido o verdadeiro conhecimento de uma alma autorrealizada, jamais voltarás a cair nessa ilusão. É profundo, né? Então é isso que fala aqui esse verso. Alguma dúvida, alguma pergunta?
Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jaya.